Gênesis. Minas Gerais pariu Carolina, Drummond e Vó Maria, que nunca me contou detalhes de sua partida até a cidade maravilhosa. O forró, antes da igreja evangélica, me segredou com um sorriso nos lábios, ouvindo profecia de outros tempos. Eu sou Valéria Lourenço e este é o Ensino A. Olá! No episódio de hoje vamos falar sobre letramento literário nas escolas com Valéria Lourenço e Valéria Hernandorena. Valéria Lourenço é professora de literatura do IFCE do Campus Crateús, doutoranda em literatura comparada da Universidade Federal do Ceará e escritora. Valéria Hernandorena é mestre em literatura e especialista em ensino de língua portuguesa e em tecnologias da educação. É professora na rede SESI de ensino da Faculdade SESI São Paulo de Educação. Tem publicações em diversas áreas sobre educação e literatura. Olá, Valérias! É um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos falar de um tema que nos é muito caro, professoras de literatura, todas nós. E então eu gostaria de começar falando sobre como foi o nosso letramento literário, como nos tornamos leitoras, né? Hoje, quando a gente começou a conversar sobre o nosso encontro, eu fiquei lembrando um pouco da minha própria história enquanto criança, vivendo numa zona rural do Ceará, num lugar que mal tinha gente, mal tinha casa, quanto mais livros. Então a escola teve um papel fundamental, a escola pública teve um papel fundamental no meu letramento, porque foi através da escola que eu tive acesso ao livro, didático e paradidático. Foi só nesse momento que o livro veio chegar a mim com encantamento, porque até então apareciam alguns livros lá em casa, uma bíblia, um livro de receita, sempre escondido num guarda-roupa, embaixo de uma televisão, mas eu ainda não tinha aquela experiência de leitora que só a escola veio me apresentar. Então eu queria saber de vocês, como foi a experiência de vocês com letramento literário? É interessante que para muitas pessoas acontece de uma forma parecida, né? Que há muitos livros infantis maravilhosos, então a gente lê muito quando é criança, e aí na parte da adolescência dá aquela quebra, né? Parece que não há tantos títulos assim, né, para pré-adolescente, adolescentes, e comigo foi exatamente assim. Eu lia muito na escola, gostava de ler, e aí um momento parei, não tinha nem muito o que ler, né? E buscava algumas coisas, mas acho que eu também não tinha repertório suficiente. E para ser bem sincera, faculdade de letras é que eu voltei a ter o mesmo gosto pela leitura que eu tinha quando eu era criança, né? Por isso que eu levo um desafio muito importante falar sobre leitura faixa etária, né? Pré-adolescente, adolescente, que às vezes não consegue se encontrar nos livros. Valéria, um pouco diferente de você, eu não li quando eu era criança, então apesar de hoje eu ser uma escritora, e eu sempre acho importante falar isso para os meus alunos, para os meus filhos, eu não cresci numa casa cercada de livros. Pelo contrário, meu primeiro livro eu fui comprar somente em 2009, eu sou uma mulher de 40 anos, então pensem aí. O livro sempre foi um artefato muito caro, ainda hoje é muito caro, e por eu vir de uma família muito, muito pobre, então a gente, entre comprar a comida e o livro, é óbvio que minha mãe ia comprar a comida. Na escola, a gente até tinha acesso ao livro didático, mas o paradidático, Li, olha que interessante, a gente precisava comprar. Então, minha mãe nunca teve esse dinheiro para comprar. Eu lembro que uma vez a professora falou sobre a bolsa amarela da Lígia Bojunga, a gente teria que comprar. Eu lembro que minhas amigas que tinham condições de comprar odiavam ler, e eu com vergonha de pedir emprestado, assim, me empresta então. E então eu não lia, e chegava no dia de fazer a prova, aquelas questões relacionadas ao livro paradidático eu deixava em branco, e como eu era uma boa aluna, modéstia à parte, eu acabava conseguindo tirar uma nota tranquila na prova. Mas então eu não fui criada numa casa cercada de livros e só fui começar meu processo de letramento literário na universidade, realmente. Mas eu queria só falar algo, Lia, porque eu lembro quando minha mãe era viva, ela, empregada doméstica, já na adolescência, eu comecei eu gostava de ler, eu não tinha acesso aos livros nem biblioteca.
Em Xerém, de onde eu venho, tem uma biblioteca hoje que é muito nova, né? Muito mais recente do que a minha vivência lá. Então não tinha biblioteca, na escola também não tinha. E a minha mãe trazia da casa da patroa dela folhas e mais folhas para a gente brincar e rabiscar. E a filha da patroa dela era uma psicóloga. Então ela trazia o relato dos pacientes digitalizado. Então o fulano, o paciente X, hoje chegou falando que está se sentindo solitário. E aquilo ali eu viajava naquelas histórias. Aquilo ali, então eu posso considerar que foi meu primeiro processo de leitura, porque eu ficava ali muito instigada com aquelas páginas. Narrativas reais, autobiografismo, e né? eu não sabia quem era, e as páginas cortadas, não tinha continuidade às vezes, então eu me lembro que eu amava aqueles textos. Que história maravilhosa, Valéria. Gente, eu acho que cada pessoa, de alguma maneira, viu na escola esse momento, né, de entrar em contato com a literatura sob algum aspecto. Conversando com a Valéria, eu me peguei refletindo sobre o que você trouxe, sobre aquele momento da escola ele ser um pouco artificial, não é? Ele não é orgânico, né, Valéria? A literatura ela é uma prática a priori, essa literatura que a gente conhece da modernidade, solitária. Então, a gente cria ali. Mas eu vejo na escola uma possibilidade de pensar aquilo como um espaço cooperativo. A Natália Corrêa, que é uma autora que eu gosto muito, ela traz essa pedagogia cooperativa do Antônio Sérgio. Então, ela sempre trabalhava com poesia, e criou um espaço que era o botequim, onde as pessoas iam para ler poesia, se reunirem, conversarem, né? O teatro também na escola funciona muito bem, e eu acho que a escola ainda é essa possibilidade, esse sonho da literatura comunitária, né? Na literatura no coletivo. Eu acho que esse sonho ainda está muito ali vivo nesse espaço. Então, gente, eu queria que vocês assim, compartilhassem com a gente qual é a visão de vocês sobre a importância da prática da leitura na escola. Lia, muito interessante você estar falando, né, que eu nunca tinha parado para refletir sobre. A gente lê ali em coletivo e compartilha das nossas experiências, né, no espaço escolar. Estou aqui falando como professora de literatura e eu acho que é sempre muito instigante hoje, não é, para os meus alunos, quando eu levo algum livro, e aí hoje eu tento muito fazer o oposto do que foi feito, né, comigo, apesar de eu ter estudado a vida inteira numa escola pública, de qualidade, uma das melhores escolas de Xerém, Colégio Círculo Operário, acho importante falar para quem está em Xerém me ouvindo, mas só esse não acesso, né, nesse momento da leitura literária, eu não ter esse acesso, isso me tolhia, então, de imaginar outras histórias. E aí tem um teórico de quem eu gosto muito, que é o Todorov, que ele vai falar num livro O que pode a literatura, e que eu fico muitas vezes nesse embate, não é? E aí uma vez numa entrevista, uma roda de conversa com o Jefferson Tenório, ele fala que um escritor que eu admiro muito, que a maior ousadia dele foi ter se tornado um leitor literário, porque muitas vezes esse jovem vai olhar para a gente e vai falar, sim, professor, esse livro vai me ajudar em quê? Em que a literatura vai mudar na minha vida? Sim. E aí o Todorov, nesse livro, vai falando o que pode a literatura, ele vai brincar mesmo com a gente. É um livro que a gente pode ler como um texto, né? Está no livro Literatura em Perigo, e que você pode ler como uma provocação. Assim, e a literatura pode alguma coisa, mas eu acho que o que mais a literatura, para mim, me ajuda com relação aos meus alunos, e é o que me ajudou em relação à minha vida, é esse poder de criar tanto empatia quanto de imaginar realmente outras histórias. Isso é tão clichê, tão batido, mas que é muito, né? Muito profundo. Muito profundo. Acho que sim, virou um clichêzão, mas que para mim ainda funciona muito, e com os meus alunos, né? Acho que funciona. Pensando nisso, né, que vocês estão falando, eu lembrei de uma entrevista que o Paulo Freire dá, e eu sempre passo para os meus alunos da faculdade, que ele fala sobre a leitura na escola. Então, é aquela velha máxima, né, que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, e ele fala que você não consegue ensinar a leitura literária, né? O que você pode fazer é dar o seu testemunho, e esse testemunho é
algo pedagógico, né? Então, eu acho que como professores, realmente, nós temos um papel importante na escola, de pensar que se nós não dermos esse testemunho como leitor, talvez ele não vai encontrar esse testemunho. Então, quantas pessoas ele lê, que gostam de ler, que sentem algo diferente, que fazem a conexão entre a vida e a cultura, né, de alguma forma. O senhor precisa ler muito, né, precisa ler coisas diferentes, precisa sair de algumas questões acadêmicas até, que talvez sejam mais do nosso interesse, e tentar buscar interesses dos estudantes também, né, o que eles gostariam de ler, o que faz sentido para eles, até um sentido imediato, né, porque às vezes, para os nossos alunos, a gente pode dar um testemunho enorme e parecer que a gente está falando só da gente mesmo, né? Que é algo que não os toca de nenhuma maneira. Então, eu acredito também que, por mais que seja difícil trabalhar a leitura na escola e até imaginar se as pessoas vão gostar de ler ou não, mas esses momentos de testemunhar a leitura são muito importantes. E até nessa questão coletiva e cooperativa, às vezes o testemunho do professor pode parecer algo batido, ou que o professor é um emocionado, né? Quando ele ouve o testemunho de um colega dele falando que leu e aquilo o tocou, isso tem outro peso, né? Ele vê um colega dele emocionado com um poema, ou ele percebe que o colega dele conseguiu relacionar aquilo com a vida dele, que é parecida, né? Que tem muito em comum. Então, realmente, a escola tem um papel muito importante nisso, né? Nossa, demais essa partilha, essa união, esses afetos alegres que a literatura pode promover. Isso já é uma riqueza em si mesmo. Esses momentos, eles são muito preciosos e a gente não pode não ver o valor disso. Agora, uma provocação que uma de vocês trouxe e eu queria assim, pensar junto, né? Eu lembro que a Fran Lebowitz, ela colocou uma vez fez um comentário que ela achava que o gosto por literatura era como o gosto por qualquer coisa. Algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. Né? Algumas pessoas com bibliotecas imensas de família não vêm a gostar de literatura e outras com escassez e com dificuldade têm um apreço imenso e não dá para explicar muito bem esse fenômeno. Eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre o gosto por literatura e se é possível fazer o estudante gostar de literatura. Li, essa pergunta é muito boa. E eu vou falar porque eu estou com uma frase do Jorge Luiz Borges na ponta da língua, que eu sempre uso, que o Borges vai dizer o seguinte, né, escritor argentino: ler é como o verbo amar, não comporta imperativo. Então, eu não posso falar para o meu aluno, leia, ame, ele tem que vir a gostar de uma forma natural. E eu falo isso porque eu sou mãe de 2 adolescentes, a gente tem uma biblioteca imensa e eu estou tentando ainda construir esse gosto pela leitura. Né? Mas em casa eu sou mãe, mas com os meus alunos, e depois eu quero ouvir também a experiência da professora Valéria, eu tenho feito, Lia, e eu aprendi isso com um grupo de professores do IFCE em Crateús, onde eu dou aula, principalmente 2 professores mais velhos do curso, o professor Wellington e o professor Francisco, inicialmente fazer uma lista com livros que eles gostariam de ler. Então, quando eu vou começar esse processo de leitura literária, nas aulas de língua portuguesa, literatura e também produção textual, eu deixo que eles preencham alguns quadros com alguns livros que eles gostariam de ler, e aí a gente também faz essa leitura, então, de livros que eles trazem, que em geral não vão ser os livros que o Enem vai cobrar, não vão ser os livros de Machado de Assis, de Lima Barreto, de José de Alencar, vão ser livros que estão aí na moda entre os jovens, os best-sellers, né? Os mais vendidos, que às vezes a gente, enquanto professor, torce o nariz, não quer que eles leiam. E aí eu tenho grandes amigos, e também não só com esses professores de Crateús, mas outros amigos que hoje são leitores muito sensíveis, que falam: Valéria, eu comecei lendo O Senhor dos Anéis. E hoje estou lendo Hilda Hilst. Então, assim, por que não deixar que esse aluno
comece com textos que ele gosta e a gente via ali inserindo outras provocações. E o que eu gosto muito de fazer com eles é, por vezes, tentar mostrar esse link de textos e livros que eles gostam com livros clássicos. Então, um exemplo muito batido até, mas, por exemplo, quando eles falam, né, de BBB, Big Brother Brasil. A gente chama Big Brother, Big Brother. Então, Big Brother, quando surge esse assunto na sala, vocês sabem que é baseado num grande livro de literatura, 1984, do George Orwell? Professora, a gente quer ler o livro. Então, tentar puxá-los por algo que eles gostam. E o mesmo eu tento fazer com meus filhos, né? Se trazem alguma música que gostam, ou algo que viu na TV, ou algum tema. Por exemplo, meu filho agora está num processo, um menino negro de 16 anos, e eu acabei de comprar um livro para ele que vai falar sobre o racismo. Não é nenhum livro de nenhum grande clássico de literatura brasileira, mas é um livro que eu vi na internet que os meninos estão lendo de 16 anos. Então, já está lá na cama dele. Eu vi o livro, eu acho que é o primeiro livro que ele vai ler. Então, assim, peguei um tema que ele gosta, um menino negro, passou por um caso de racismo. Vamos ver como ele reage a esse livro. Se ele gostar, a gente pode ir alimentando de outras formas. Então, eu acho que dá para construir, Lia, é difícil. E a outra coisa que eu gosto muito de trabalhar com meus alunos são microcontos ou contos. Então, a gente está num momento em que nós mesmos não temos paciência de ouvir um áudio longo, a gente está impaciente, a gente coloca tudo no acelerado. Então, quando eles olham um livro muito grosso, falam, eu vou ler isso. Então, vamos começar aqui. Não, esse conto aqui de 2 páginas. Esse microconto aqui de meia página, 5 linhas. E a gente vai pescando pelas narrativas menores para fazer com que eles leiam coisas maiores. Porque eles leem o dia inteiro. No celular eles leem o dia inteiro, eles estão lendo, falando e lendo, escrevendo Sim. e lendo. Então, mas lendo o quê? Escrevendo o quê? Então, eu tento ir por aí, pelas narrativas menores, trago contos de folhas soltas e depois a gente vai tentando aumentar isso. É uma literatura que ganha vida, né? É muito legal, eu concordo muito com a Valéria nisso, que as coisas às vezes precisam ter um processo também, né? É bom a gente se colocar no lugar dos alunos, né? Porque quantos livros a gente não tem na nossa biblioteca também que a gente começou a ler e não terminou, né? E às vezes os alunos não querem terminar um livro, parece o fim do mundo. Eu acho muito bom isso de você trazer textos mais curtos, porque até voltando à pergunta, né? Será que eles vão gostar de ler? Então, não sei, porque ler é algo muito pessoal, né? Se eles vão pegar um livro realmente, né, da escolha deles na casa deles e vão começar a ler, a gente não sabe. Mas esses momentos mágicos em sala de aula a gente consegue ter, né? Então, com um poema, com um microconto, como a Valéria falou, ou um conto. Então, assim, é complexo pedir para um aluno, né, de 15, 16 anos ler um livro inteiro do Machado de Assis se ele não leu nenhum conto ainda, né? Então, é interessante que ele se familiarize não com uma lista de características, mas, o que ele fez nesse conto provavelmente é meio parecido com o que ele vai fazer num romance. E eu me sinto muito mais à vontade, ou me sinto muito mais exitosa de ler com eles na sala, mesmo que eu tenha que ler o mesmo conto diversas vezes, porque são salas diferentes, e vendo com eles, né, a sutileza das palavras, porque essa é uma dificuldade muito grande, né, de quem não lê muita literatura. Às vezes os estudantes, e até eu mesma, né, quando eu falei que eu tive esse tempo que, poxa, eu não lia muito, eu queria saber o que era história. O que é história? Não ligava muito para essa beleza das palavras, né, e eles precisam disso. Então, como eu falei, às vezes, de turma em turma, lendo contos, ou até mesmo na sala, eu tento fazer aquela rotação por estações, né? Então, enquanto um grupo está pesquisando algo, o outro grupo está respondendo questões no caderno, e aí eu estou lendo um poema com um grupo de 8 alunos, porque eu percebo, assim, eu geralmente tenho 32 a 35 numa sala. Às vezes é muita gente, né, para ler um poema junto, e eu percebo que quando são grupos menores, né? Então, mesmo que os outros grupos estejam me enganando e não estão fazendo o que eu pedi. Eu sei que com aquele grupo que eu vou ler ali, o Manuel de Barros, o poema do menino que ia ser a árvore,
o pássaro, e eu estou ali perguntando para eles, mas o que é o pássaro? O que é a árvore? Né? Eu acho que é esse momento mágico em que eles vão pensando algumas coisas, né? Vão vendo a sutileza das palavras. Então, a gente pode ir assim, né? Desse pequeno para algo maior, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que é importante até porque a gente falou aqui, né? De livros de vestibular e tal, e são leituras difíceis, né? Eu estava até vendo a lista da FUVEST aqui, vai ter a Ilustre Casa de Ramírez. Gente, a Ilustre Casa de Ramírez, do Eça de Queiroz, é um livro que nem os críticos chegam a uma conclusão. É um livro que cai, né, no programa de literatura portuguesa da USP. Você vai ver cada crítico falando uma coisa, e o nosso aluno vai ter que ler Ilustre Casa de Ramírez e ainda chegar a uma conclusão que seja igual a da pessoa que formulou a prova. Então, é muito injusto, né? É muito injusto com ele. De repente, nem eu concordo com essa pessoa também que fez essa prova. Eu queria só complementar ali, Claro, que a Valéria me deu o gancho para falar algo. Eu acho que, pelo que você pode perceber aqui, são duas apaixonadas por literatura. Sim. E eu acho que na escola também vai ter um momento em que nem sempre esse aluno vai ter aulas de literatura com um professor apaixonado por literatura. Então, a forma como a literatura é ensinada nas escolas pode fazer com que você se afaste desse mundo do letramento literário, né? Então, se é um professor que vai falar... Vamos, pega aí nesse texto, nesse conto do Machado e vê quais as frases, as orações subordinadas substantivas. Não, e aí por que não? O que significa o pássaro, como a Valéria trouxe? O que significa a árvore? Então é uma outra forma da gente puxar esse aluno, porque ele já vai para o texto às vezes muito retraído. Vamos enquadrar em qual caixinha literária, modernismo, romantismo. Aí o aluno tem que saber o século. Então a forma como é ensinado também. E quando a Valéria trouxe esse cuidado com as palavras, eu acho que isso é uma forma de ganhar o aluno para você, trazer para ele outras possibilidades de olhar para aquele texto. Sim. Eu acho isso que vocês estão trazendo super importantes, assim, esse modo cuidadoso de escutar os estudantes, de entender o universo deles, os símbolos que tocam, como é que você pode trabalhar cada figura poética dentro dos textos, o formato do texto, o mini-conto que vocês falaram. E eu acho também que entender o outro no mundo dele, né? Esse trabalho que você teve com o seu filho, é isso que a Valéria também vem trazendo. Eu lembro de uma frase da Ângela Freitas que ela diz que a literatura não tem função, né, inerente, mas para ela tem mais sentido se a literatura for política, né? Para ela faz mais sentido. Então eu acho que ouvir, escutar, entender como a literatura faz sentido para cada pessoa faz com que ela, né, gere ali um movimento, uma energia de engajamento na escola. Eu lembro da fala da Valéria Hernandorena, que a gente tem a Hernandorena e a Lourenço, né? Temos duas Valérias aqui. Eu lembro da fala da Valéria Hernandorena, que era sobre Islã, o Islã e as leituras de mundo, não é, Valéria? Como é potente levar isso para a escola e como eles se engajam, como eles se apaixonam pelo Islã, né? Eu lembro também de uma fala sua, Valéria, lá em São Paulo, que você mencionou a sua pesquisa e que encontrou o torturado junto com uma Bíblia numa casa quilombola, não foi assim? Então você vê quão intensa e profunda era a relação que aquelas pessoas tinham com esse romance. Então eu queria que pensassem como essas experiências com a literatura podem ser pensadas como projetos nas escolas, né, trabalhos nas escolas, como é que a gente consegue realmente colocar projetos eficientes dentro da escola relacionados à literatura através dessa escuta, desse engajamento. Vocês podiam falar um pouco sobre essas experiências? Sim, Lia, primeiro eu vou voltar no que eu falei anteriormente, acho que já foi até um gancho, que o professor tem que gostar de ler, não é? Ele tem que gostar de ser um leitor literário para as coisas caminharem. E depois eu acho que é isso, é ouvir o entorno.
Então, por exemplo, vou dar um exemplo, eu sou uma mulher do Rio de Janeiro, mas que há 6 anos eu dou aula no sertão do Ceará. Eu posso trazer as experiências do Rio? Posso, mas eu acho que eu enriqueci muito mais o meu vocabulário quando eu fui ouvir as palavras que os meus alunos traziam para mim. Então, ouvir o que eles estão trazendo ali de literatura mesmo, a literatura que circula ali naqueles ambientes, não é? E ouvi-los com esse cuidado, com essa sensibilidade. Eu vou me lembrar rapidinho, um parênteses, de um texto que eu gosto muito de trabalhar com meus alunos, de 2012, das Olimpíadas de Língua Portuguesa, que foi a Eliane Brum, publicou esse texto é muito famoso. A educação tem sotaque. E aí ela foi uma das avaliadoras nesse ano específico dessas Olimpíadas, e esse texto está bem curtinho na internet, no Eu País, eu acho, onde ela escrevia. E o que mexeu com a cabeça da Eliane Brum, é que nenhum aluno do Rio de São Paulo foram selecionados. O texto que venceu foi de um aluno do interior do Nordeste, eu não quero que cometeu um equívoco, mas se eu não me engano, um aluno da Paraíba, que falava da linguagem do vaqueiro. Me lembro até a Patativa da Saré, vaca estrela, boi fubá. Era nesse nível o texto que o aluno fez e aquilo comoveu toda a banca. E a Eliane começa a problematizar o que a gente está fazendo de higienização, então, com as palavras dos nossos alunos, para nenhum aluno do Rio e São Paulo, onde estão as grandes escolas, não é? As escolas os colégios mais caros, mas nenhum conseguiu emocionar. Então, é um texto que esse menino escreve, esse adolescente, o pai é vaqueiro, então ele escreve com muita propriedade. Aí, fechando esse parênteses, eu vou voltar em algo, e eu acho que a gente tem que ter cada vez mais, não que meus alunos não possam ler outras coisas, eu quero ler sempre outras coisas, além de literatura negra, que é o que eu amo, literatura de autoria feminina, mas eu acho que se a gente trouxer textos de autores, muitas vezes que parecem com eles, que falam a linguagem deles, os meus alunos, eles se sentem muito mais comovidos. Então, quando eu levo textos que tocam em realidades muito próximas da realidade deles, ou ao menos autores e autoras que eles saibam que saíram de determinados lugares parecidos com os deles, eles olham já para aquele texto de uma outra maneira. E eu acho que isso tem a ver também com a minha trajetória. Eu me lembro que quando eu entrei na universidade, que é quando eu me tornei uma leitora literária, eu só me tornei uma leitora literária e uma escritora, eu só comecei a escrever ousando porque eu ouvi falar de Carolina Maria de Jesus. E eu falava a história dessa mulher, a minha história, a da minha mãe, a da minha avó, da minha bisavó. Todas nós fomos empregadas domésticas, todas mães solo, todas mulheres negras. Ela escrevia, ela lia muito, essa mulher, Conceição Evaristo. Então, com os meus alunos eu percebo que se dá da mesma forma. Quando são textos muito próximos da realidade deles, ou autores que ao menos dialogam com a linguagem deles, eles se sensibilizam muito mais com os textos, eles ficam mais empenhados, eu acho. Muito legal. E é bom fazer conexões também, né? Porque às vezes a gente fala de alunos que talvez não tenham muita, não sei, projeção na mídia, ou não estejam sendo falados nos lugares. E aqui na faculdade é interessante porque os alunos fazem residência em escolas, né? E eles trazem muitos relatos. Então, por exemplo, tem alunos meus que faziam residência em escolas bilíngues, escolas caras, né? E eles percebem justamente que esses alunos dessas escolas estão um pouco alheios, né, a questões de mundo, ou a questões de outros lugares ou outras pessoas. Então, às vezes, alguns alunos precisam dessa conexão com eles mesmos, né, com si mesmos, e outros estão tão conectados com si mesmos que precisam que alguém mostre que existem outras coisas, né? E falando sobre os residentes, né, e sobre o slam, que a Lia tinha comentado, isso é muito legal, assim, porque a gente percebe que também a gente vai se distanciando um pouco, né, com a idade, ou assim, quanto mais a gente vai entrando em alguns textos acadêmicos, parece que a gente quer entrar lá e não sair mais, e aí a gente se distancia mesmo do que os nossos alunos poderiam gostar de ler.
Então, como aqui nós temos o pessoal da faculdade, né, os alunos, com essa residência educacional, ano passado, por exemplo, eles fizeram um projeto muito legal de Islã, e é uma coisa que eu mesma, eu não tinha tanta proximidade com o Islã, né? Então, eles tinham referências, trouxeram para os alunos, prepararam uma aula. Então, eu estava falando sobre o modernismo, eles relacionaram o modernismo ao Islã, falando sobre o ódio ao burguês, né, do Mário de Andrade, e outros poemas que têm essa cara, assim, né, de crítica, de alguém falando, né, bradando algo mesmo. Fizeram essa relação, trouxeram exemplos de Islã, os alunos fizeram textos incríveis, assim. Então, é legal quando a gente tem essas pontes, né, e a gente se surpreende muito com o que os alunos fazem, né? Parece que eles não têm essa ligação com o literário, eles têm, talvez eles não tenham essa ligação com a palavra, né? Então, outros meios, isso até entrando no método recepcional, né? Que o método recepcional tem isso, de você trazer algo que esteja no horizonte dos alunos. Então, uma música, um filme, qualquer coisa assim que mostre para ele, olha, você gosta desse assunto, né? Esse assunto é interessante para você. E isso vai aparecer num livro, ou num poema, ou numa narrativa mais curta. E como que isso vai se ligar de alguma maneira, né? Então, eu acho muito legal esse trabalho com projetos mais longos até, né? Eu vejo até assim fora da escola, às vezes as pessoas lendo muito rápido, né? Eu lembro quando saiu aquele livro dos contos da Clarice Lispector, o pessoal fazendo desafio. Ah, eu li em uma semana. Gente, como assim? Cada conto, né? Tem tanta coisa, não é rápido. Não é Ler rápido para Clarice, se dar uma ler. volta no quarteirão depois, entrar no retiro. Desculpa, Valéria, pode continuar. Mas, assim, não é uma leitura rápida, né? Às vezes um poema curto, tanta coisa que a gente tem para ver ali, né? Então, talvez seja uma saída também, fazer projetos mais longos, né? Partindo desse horizonte que eles entendem, que sabem que as coisas são importantes. Então, por exemplo, quando eu levei Lima Barreto, as crônicas do Lima Barreto, eu fiz uma espécie de quiz com eles, assim, quem falou isso? Foi o Lima Barreto ou foi o Mano Brown, né? E eles erram tudo, porque as falas são muito parecidas mesmo, né? São pedidos e reclamações muito parecidas, mesmo com 100 anos de diferença. Então, às vezes o nosso aluno ele precisa dessa explicação, né, de por que ele está lendo isso. Porque eu acho que como professor é difícil a gente ter todos esses momentos, né? Esse momento em que você está atendendo o que já é a demanda, esse momento em que você está expandindo o que é essa demanda, tentando mostrar um mundo que é muito legal, muito necessário para eles também, né? E até uma vez eu vi um documentário, estava na faculdade ainda, sobre um projeto com Shakespeare nas escolas, isso acho que era nos Estados Unidos, né? E perguntaram ao professor, nossa, você consegue fazer com que todos gostem de literatura? Ele falou, não, que todos gostarem é difícil porque, né, as pessoas também têm as suas linguagens de preferência, mas eles conseguem respeitar a literatura, então eu acho que isso é algo importante também, né, deles entenderem que isso é algo especial, que isso quer dizer algo, né, que não é mais uma matéria da escola que não tem significado nenhum, mesmo que ele não goste de ler, né, pessoalmente, mesmo que ele não vá atrás de livros, mas ele respeita aquilo como algo importante, né? Ah, incrível. Muito bom, Valéria, essa reflexão que você trouxe sobre o respeito, sobre o valor, porque a gente não, na sociedade de consumo, do jeito que a gente conhece, o valor do livro ele está muito relativizado a muitos critérios de mercado. Né? Então, falar de literatura como esse conceito abstrato, um pouco etéreo, é difícil dos estudantes entenderem do que a gente está falando sobre o respeito. Mas a experiência nos marca.
né? A experiência nós valorizamos. E essa experiência que vocês, duas Valérias, levam para a sala de aula é super valiosa, gente. Ai, gente, eu queria continuar esse bate-papo, mas o nosso tempo está acabando. Já? Sério, eu quero outro momento para falar com a Valéria sobre técnicas, metodologias, autores que ela traz para as escolas. A Valéria é uma professora que trabalha desde Dostoiévski, Machado de Assis, a Percy Jackson, Harry Potter. Quero muito te ouvir. E ouvir a Valéria Lourenço sobre sua experiência como professora e escritora, né? Falar sobre os seus livros, sua composição, a importância da escrita também. A gente fala tanto da importância de ler, a escrita também é muito valiosa para os próprios estudantes na sala de aula. Então, falar sobre escrita literária é o nosso próximo encontro, viu, Valéria? Fica aqui o convite. Gente, nosso bate-papo para por aqui, mas nosso diálogo continua nas redes sociais. Sigam a Fundação Demócrito Rocha no Instagram, sigam o canal FDR no YouTube e a nossa conversa segue. Esse foi o Ensino A.